Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Denina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. Oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório Plano Funerário Grupo Resende, Disco Cerveja Santa Rita, Ferragem Neon Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho, Vapt, Pátio Matozinhos. Produção e apresentação Laurolino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Antídio Andrade de Carvalho, reitor e pároco de São João Bosco. Senhor, sois o meu louvor em meio à grande assembleia, o Salmo 21. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. Caminhamos na vida pascal, sustentados no amor de Deus. E debaixo do manto de Nossa Senhora, queremos, quanto aos fatos, meditar sobre eles e trazê-los ao coração. Assim a vida tem sentido na Páscoa, e a Páscoa é o sentido maior de nossa vida. Junto à Palavra de Deus para esse final de semana, certamente que é muito belo saber que o Senhor conta conosco para o trabalho de sua vinha. O Senhor nos convida a tomar parte do reino, a vinha, como ramos ligados ao tronco que é o Cristo, produzir frutos que o Pai deseja. Ao chamar os discípulos, Jesus os convida para que, unidos a Ele, vinculados em sua pessoa, sejam testemunhas no meio do mundo, na defesa da vida e na promoção do amor divino. Não se vive o amor apenas professando a fé ou ainda quando imaginamos que as boas intenções são suficientes. Ninguém gosta de algo falso, nem a pessoa, nem coisa material. A autenticidade é ponto de exigência e é o comprovante de nossas atitudes ou obras autênticas. Jesus é o modelo e inspiração deste modo autêntico de ser e de viver. Ele foi fiel ao Pai em sua vida e se fez dom entre nós, o dom do Filho único do Pai, amor crucificado e amor ressurreição, que gera a plenitude da vida. É autêntico quem permanece nesse amor, e ele é o objetivo que devemos alcançar como cristãos. O amor permanece em nós quando amamos ao Senhor e aos nossos irmãos. O amor recíproco é a prova de nossa identidade cristã, sinal de que estamos, de fato, vinculados à pessoa de Jesus. A vida de comunhão, de união, de solidariedade, traz muitos frutos do reino para a sociedade, para a comunidade. A união gera frutos abundantes. Quais frutos? Primeiro é preciso entender que frutos são os valores do reino, e por isso é preciso a gente observar o mandamento do Evangelho, como também os mandamentos aos quais se refere Jesus em João 15:10. Se cumprirdes meus mandamentos, permanecereis em meu amor, assim como eu cumpro os mandamentos de meu Pai e permaneço em seu amor. Esse é o fundamental sentido que Jesus nos dá ao nos falar da videira, dos ramos e da necessidade de estarmos vinculados nele. Mostra-nos, como também mostrou aos apóstolos, que a relação de amor é indispensável. Não pode faltar de modo algum para que o cristão produza frutos verdadeiros do reino. A vida só é possível se vier dessa relação gratuita do amor do Senhor por nós e do nosso amor para com Ele e os irmãos. O amor de Deus permanece em nós se cremos em Jesus e amarmos os outros. Longe dele somos ramos secos, para nada mais serve. Está sem vida,
não se alegra nem contagia com bem aos outros. Só resta mesmo ser queimado. Trabalhemos, pois, no fervor da fé em Cristo, na luta pela justiça e pela paz, na promoção humana, na defesa dos valores da família, na comunhão pessoal e comunitária com a pessoa de Jesus. Como é bom ouvir, eu sou a videira e vós os ramos. E esse convite de produzir frutos que permaneçam. A Páscoa está aí nos pedindo gestos pela vida, gestos de vida que podem demonstrar sinais do amor de Deus. Por isso que a oração nos irmana pelo programa, a equipe que o prepara, a rádio que nos dá a oportunidade, é você ouvinte que reza conosco todo sábado nesse horário. Continuamos irmanados aí a tantos que pedem, precisam de nossas orações, junto de Dom Valdemar, estão antes recuperando na saúde do corpo e da alma, na saúde também do coração. Irmanamo-nos ao Padre Lucas, filho de Rezende Costa, cujo 7º dia, o falecimento de sua mãe, a dona Ana Gircélia. Irmanamo-nos ao seminarista Vinícius, também de Rezende Costa, amanhã, 7º dia, falecimento de sua avó, dona Sudária. Então, o luto marcando aí as vidas que também servem, estão a caminho de serviço à igreja. É assim que a morte nos irmana e lembramos de tantos lares, corações enlutados. É claro que não é só dor, nem cruz, nem só a morte. Ao louvor pelo dom da vida, há muitos gestos de vida presente entre nós que devem ser de fato motivos de vida pascal. Então, juntos, troquemos o poder das orações, manifestando a solidariedade, a amizade e, claro, crescendo na fé. A Páscoa nos aponta para o infinito e o amor de Deus derramado em nossos corações nos torna, na fé, irmãos em Cristo pelo santo batismo, discípulos missionários do seu tempo, no hoje da nossa história. Continuemos firmes a jornada, partilhando a vida pelo poder das orações e pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora de tantas vitórias, do glorioso São José, nesses dias lembrado como o operário, e debaixo da proteção dele pedimos trabalho aos desempregados, coragem da vida aos que trabalham para bem servir, gestos do amor de Deus. E ainda do apóstolo São Judas Tadeu, de Santa Rita de Cássia, dos outros santos e santas que no trabalho também se santificaram, para a sua casa, a sua família, você que nos acompanha pelo programa em toda a sua estrutura, com muita saúde e paz a todos, desça, permaneça e acompanhe a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade do programa, a todos um bom final de semana, debaixo do amor de Deus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, devotos de Nossa Senhora Auxiliadora São João Bosco, ouvintes do programa Pós-Santuário São João Bosco, boa tarde. É com alegria que nós estamos aqui para alimentar a nossa fé, renovando a nossa consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo em seu amado coração, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nosso propósito: eu me entrego e consagro ao coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, minha pessoa, minha vida, minhas ações, sentimentos e dores, não querendo servir-me de nada de mim, senão para honrar, amar e glorificar nosso Senhor Jesus Cristo. É esta minha vontade irrevogável, pertencer ao Senhor, e eu
e fazer tudo que for por seu amor, renunciando completamente tudo aquilo que for contra ao Senhor Jesus. Por isso, renovemos a nossa consagração. Eu vos tomo, pois, o Sagrado Coração de Jesus, por o único tesouro de meu amor, protetor de minha vida, segurança de minha salvação, remédio de minha fragilidade e inconstância, reparador de todos os meus defeitos e auxílio seguro na hora da morte. Sede, ó Sagrado Coração de bondade, minha justificação para com Deus, vosso e nosso Pai, e afastai de mim os castigos de sua justa cólera. Ó coração de amor, ponho em vós toda a minha confiança, pois tudo receio de minha fraqueza e malícia, mas tudo espero de vossa bondade. Destruí em mim tudo que vos possa desagradar ou resistir, que vosso puro amor se grave tão profundamente no meu coração, que eu não possa jamais esquecer-me, nem separar-me de vós. Suplico-vos também, por vossa suma bondade, que meu nome esteja escrito em vosso coração, pois eu quero pôr toda a minha felicidade e minha glória em viver e morrer convosco, como vosso servidor, pela intercessão de Nossa Senhora, Auxiliadora e de São João Bosco. Vós que sois Deus como Pai, viveis e reinais no Espírito Santo para sempre. Amém. Por isso, recebamos a bênção final, recorrendo a Nossa Senhora, a Virgem Maria. A nossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas levai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Mãe de Deus, rogai por nós para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso abraço, até a próxima, se Deus quiser. Padre Silvio, vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Nazareno. Queridos ouvintes da Rádio Emboaba, é uma satisfação encontrarmos novamente para meditarmos a Palavra de Deus nesse quinto domingo da Páscoa, quando Jesus nos apresenta a figura da videira. Eu sou a videira. A videira é um elemento muito presente na vida da história do povo de Deus, de Israel. Israel é a videira que Deus transplantou lá do Egito, junto dos hebreus, até a terra prometida em Israel, fortemente marcada pelo Templo de Jerusalém. Porém, há uma frustração. Israel não produziu os frutos esperados por Deus de sua videira. E assim, Deus não desanima, envia teu filho para revitalizar, dar vida nova a esta videira, para que pudesse produzir bons frutos. E ela não colheu Jesus. Ela se fechou-se em si mesmo, Israel. E assim Deus parece que abandonou Israel. Israel se perdeu. O templo foi destruído. Acabou-se. Assim, Jesus se apresenta a nova esperança para a criatura, para os povos, para Israel, para todos nós. Jesus se apresenta como a videira. Nesta videira, nós temos que Jesus é o tronco. Nós somos os ramos. E o Pai
o agricultor. O Pai cuida da videira, poda os ramos para produzirem mais frutos. Agora, se essa videira não produzir frutos, os seus ramos secos ele joga fora, corta no fogo, no inferno. Interessante, Jesus nesse evangelho, ele diz pra gente: eu sou a seiva da videira. A seiva é a que garante o fruto, as flores, a folha, para que tenha fruto. Assim ele diz: sem mim nada podeis fazer. Nesse evangelho, Jesus usa 8 vezes a expressão permanecer em Cristo e 7 vezes para dar frutos. Se nós não permanecemos unidos a Cristo, recebemos a sua seiva, que é a sua palavra, o seu evangelho, tudo o que ele falou, testemunhou a respeito do Pai. Se nós não fortalecemos na seiva do Cristo, sobretudo ele presente no sacramento da Eucaristia, quando nosso coração se torna sacrário para colher Jesus, quando nós não permanecemos nessa seiva, sobretudo na nossa vida de oração, corremos risco de fecharmos a nosso mesmo e não darmos os frutos esperados por Deus, como Israel não deu. E assim, nós somos condenados a perdermos, irmos para o inferno, perdermos da vida. Então, a poda da árvore, a poda dos galhos, se faz necessário para produzir frutos. Como que se dá essa poda? Essa poda, eu vou usar uma expressão que eu vi muito legal. Eu já visitei algumas vinhas aqui dos países da América do Sul, como no Chile, na Argentina, no Uruguai, e lá nós tivemos uma experiência muito seguinte, muito interessante. O agricultor, ao podar os ramos da videira para produzir uva, para ter que vinho de qualidade, aquelas gotas iam caindo, sabe, do ramo, pareciam lágrimas chorando de dor pela poda. Uma questão muito dolorosa, mas necessário. Precisa podar para que ela pudesse dar mais fruto. Porque sem a poda, dizia o agricultor, o operário que estava lá, ela produz muitas folhas, muitos ramos, dispersa, mas poucos frutos. Permanecer em Cristo significa perseverar na fé, na nossa vida de espiritualidade, diante de tantas provas que nós temos, mas com Cristo, por Cristo, em Cristo, somos mais. Nossa vida vai produzir frutos, seremos uma obra agradável a Deus, mediante as nossas obras, os frutos que Deus espera de nós, como esperou de Israel. Então, nesse sentido, eu acho que as podas são necessárias. Como é que se dá essa poda de Deus na nossa vida? Claro, se dá mediante a escuta da palavra de Deus, na nossa meditação interior, a palavra de Deus, no nosso exame de vida, nas nossas posturas diante da vida, vamos sentindo incomodado. Como nós estamos dentro dessa videira de Deus, neste mundo da nossa vida. Aí nós vamos sentir que precisamos muitas vezes ser podados no nosso egoísmo, na nossa acomodação, no nosso orgulho, na nossa vaidade, nas nossas falsidades, na nossa ganância, na nossa ausência da vida da comunidade eclesial, da igreja, sabe? Quando nós estamos afastados, criticamos, nós nos perdemos, porque nós, embora estejamos neste mundo, não somos deste mundo, pertencemos a Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Sem Ele, nos perdemos. Queridos irmãos, finalmente, eu queria concluir essa palavra de Deus tão bonita que Jesus fala a partir da experiência da vida do seu povo, que é a vinha, que é a videira, na qual Jesus é o tronco, nós somos os ramos, e o Pai é o agricultor que nos poda, que nos orienta, que
nos chama a reconciliar com Ele pelo sacramento da reconciliação, para que nós podamos ser frutos. Essas 3 palavras-chave que eu estou dizendo. Primeira palavra, um apelo. Quando Jesus fala 7 vezes, a nossa vinha precisa produzir frutos. Como eu tenho produzido frutos na minha vida? Deus tem orgulho da minha pessoa, como sua criatura, por sermos seus filhos e filhas de Deus? E esse apelo para produzir fruto, Jesus fala, precisamos permanecer unidos a eles, porque sem mim nada podeis fazer. Devemos, antes de falar com Deus, reavaliar a nossa vida, colocar todas as podas que estão precisando fazer da nossa vida, do nosso coração, para que possamos produzir frutos, para que a nossa vida já estamos conquistando a eternidade, desde agora, do aqui para o além da nossa morada definitiva junto com Deus. E depois, alimentar a nossa espiritualidade é uma condição. Esta seiva divina, que é a graça de Deus, que é a escuta da palavra, a nossa vida, a prática do sacramento, nos fortalece, nos faz forte, porque unidos a Jesus, somos mais, podemos mais. Assim, vamos garantindo a nossa felicidade verdadeira, sabe? A nossa paz interior, que o mundo não nos dá. A paz interior brota de um coração alimentado pela seiva que é Jesus. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, não sei quem eu sou. Como diz Paulo, para viver, para mim, viver a Cristo. O terceiro palavra-chave que eu queria dizer é uma advertência. Cristão que não permanece unido a Jesus corre o risco, e a experiência nos mostra, nos perdemos da vida, pois não produzimos os frutos que Deus espera de nós. Assim, tornar-se-á um galho seco, que será cortado e jogado ao fogo forte do inferno. Isso acontece muitas vezes com aquele que se separa do Cristo e da própria comunidade eclesial, sabe? É na comunidade que nós crescemos, que nos encontramos, na nossa comunidade eclesial, da nossa paróquia, da nossa diocese, da igreja do mundo inteiro. Então, essa advertência é muito importante. Precisamos permanecer unidos ao Cristo, que se faz presença na sua igreja, na sua comunidade, na vida dos sacramentos, na nossa oração, na nossa mística. Hoje, eu poderia dizer assim, sabe? Cristo continua produzindo frutos que agradam ao Pai por meio dos cristãos de nossas comunidades, que permanecem sempre unidas no Cristo. Falar um pouco do nosso santuário São João Bosco. Com alegria, nós estamos reformando a nossa capela do Santíssimo. Criar um ambiente melhor, para criar um clima de espiritualidade para a nossa vida de adoração, de oração, para alimentarmos da seiva que é Jesus. E essa reforma da capela do Santíssimo só está sendo possível mediante a sua generosidade, o seu dízimo. Meu querido contribuinte de dízimo, muito obrigado. A sua doação, a sua devolução a Deus ajuda na obra da evangelização. Muito obrigado. Estamos também próximos a celebrar a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Você, ex-aluno do Salesiano, aqui do Colégio São João, de tantos colégios, você, ex-aluno do Instituto Maria Auxiliadora, que tem em Nossa Senhora Auxiliadora, auxílios cristãos, a sua devoção. Venha rezar conosco, venha fazer a novena de Nossa Senhora Auxiliadora no mês de maio e juntos no dia 24 celebrarmos a sua grande festa.
Assim Maria vai nos aproximando da luz que é Jesus, a grande mediadora das graças de Deus. Vamos receber a bênção de Deus, terminando mais este nosso programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Assim seja. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje. Agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Crematório e Plano Funerário Grupo Resende, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutina, Supermercado Agostinho, Ivaap, Pátio Matozinhos. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Mary e Dona Sueli, ao Daniel e Bruno Mazona, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.